Então, vamos começar aqui com ângulos, né? Então, eu inicio, na verdade, né, falando sobre o que é uma região convexa, né? Então, vamos considerar um conjunto de pontos, né? Esse símbolo aqui, ele é chamado de sigma, né? É o sigma. Sigma. Só que é um sigma maiúsculo, tá? Tem um sigma minúsculo e esse daqui é um sigma maiúsculo. Então, um conjunto de pontos sigma, ele é convexo ou chamado de região convexa se e somente se dois pontos distintos, né, dessa região A e B, né, do conjunto sigma, são extremidades de um segmento aonde todo o segmento tem que estar contido no conjunto sigma, tá? Ou o conjunto sigma tem que ser unitário. Vocês sabem que seria um conjunto unitário, né? Um conjunto que tem só um elemento. E na geometria, o menor elemento, ou melhor, a menor unidade que poderia ser considerado um elemento é um ponto. Então, um ponto ele é considerado como uma região convexa, tá? Ou se o sigma for um conjunto vazio. Então, aí exemplos, né? Então, aqui de regiões convexas, tá? Bom, então, exemplo, né? Vamos considerar aqui uma reta, tá? Tá aqui a reta R. E aí na reta R foi localizado aqui dois pontos, que é o ponto A e o ponto B, né? Então vejam que todo o segmento AB está contido na reta R. Então a reta R ela é considerada uma região convexa, tá? Isso vale para qualquer reta, tá bom? E aí aqui nós temos uma representação geométrica, né? Desculpa, uma representação algébrica disso aqui, tá? Esse símbolo aqui, que parece um A de cabeça para baixo, é um símbolo que significa para todo. É para todo, ou qualquer que seja, né? Qualquer que seja, né? Então, a leitura aqui fica, né? Qualquer que seja A, qualquer que seja B e qualquer que seja R, tá? Lembrando que A e B são pontos e R é uma reta, né? Então, qualquer que seja A, ou para todo ponto A, para todo ponto B e para toda a reta R, né? Se A é diferente de B e A pertence à reta R e B pertence a R, isso implica dizer que o segmento AB está contido na reta R. Isso aqui então é um exemplo, tá? Então toda reta é uma região convexa. Temos aqui um segmento de reta, né? Que aqui é o segmento RS, né? Segmento RS. No segmento RS, nós localizamos aqui dois pontos A e B. Ó, tá? E veja que o segmento AB está contido ao segmento RS. Tá? E A e B pode estar em qualquer lugar da reta. Né? Foi marcado aqui, mas poderia estar em qualquer lugar. Tá bom? Então, uma reta ela é uma região convexa e um segmento também é uma região convexa. Tá bom? E aqui o que está escrito aqui, né, representado algebricamente, é semelhante a esse daqui. Tá bom? Então, para todo ponto A, para todo ponto B e para todo segmento de reta RS, tá? Se os pontos A e B são distintos, o ponto A pertence ao segmento RS e o ponto B também pertence ao segmento RS, então implica dizer que o segmento AB vai estar contido no segmento RS. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Aí, vamos ver agora essa outra situação agora, que é o do plano, né? Aqui ele quer dizer o seguinte, né? Temos um plano aqui, e nesse plano foi localizado um ponto, e dois pontos, né? Os pontos A e B aqui, né? Tá? Então, o segmento AB está contido no plano, tá? Então, todo plano ele é uma região convexa, ok?
E aqui a representação, né, algébrica dessa situação aqui que vocês já conhecem, tá? É a mesma situação desses dois, só que ao invés de ser com reta ou segmento, vai ser com o plano alfa aqui, tá? E aí nós temos aqui umas figuras geométricas que vocês já conhecem, né? Nós temos a circunferência, um triângulo, a elipse, né? E aí veja, ó, numa circunferência, se você marcar dois pontos quaisquer numa circunferência, o segmento de reta que une esses dois pontos sempre vai estar dentro da circunferência, tá? Então, a circunferência ela é um exemplo de região convexa. O triângulo também, tá bom? O triângulo é um exemplo de região convexa. Então, qualquer lugar que você marque, né, dois pontos quaisquer na parte interna, né, na região interna de um triângulo, o segmento de reta que une os dois pontos vai estar sempre dentro da região, né? Então, o triângulo é um exemplo de região convexa, a elipse também é um exemplo de uma região convexa, tá bom? E aí nós vamos ter agora a região côncava, e aí eu acredito que quando vocês veem o que é uma região côncava, quem não entendeu o que é uma região convexa vai passar a entender o que é, tá? Então, por exemplo, região côncava ela é definida como sendo qualquer região que não é convexa, tá? Então, por exemplo, essa região aqui, ela não é convexa. Por quê? Porque existem pontos dessa região e se eu traçar um segmento unindo eles, vai haver parte do segmento que vai estar fora da região, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse segmento AB, ó, veja que essa parte do segmento não está contida na região, tá vendo? Aqui também, ó, nesse segmento que eu defini aqui, parte do segmento não está dentro da região. Aí você pode até dizer, mas professor, se eu marcar um ponto aqui e outro aqui, o segmento ele vai estar dentro da região. Beleza. Mas só que a definição de região convexa ele diz que tem que ser pontos quaisquer, dois pontos quaisquer distintos, tá? Então, se eu marcar um ponto aqui e outro ponto aqui, parte do segmento que une esses dois pontos vai estar fora da região. Então, por essa razão, essa região aqui não é uma região convexa, logo, ela é uma região côncava, tá? Essa outra região que vocês estão vendo aqui também não é uma região convexa, tá bom? E se vocês marcarem um ponto aqui, por exemplo, o segmento de reta vai estar todo dentro da região. Mas, por exemplo, esses pontos A e B, né? Quando você traça esse segmento unindo os pontos A e B, veja, A pertence à região e B também pertence à região, tá vendo? Só que o segmento de reta que une A a B, parte dele está fora da região. Então, por essa razão, essa região aqui que vocês estão vendo não é convexa, logo ela vai ser côncava. Bom? E por fim tem exemplo aqui que seria esse polígono aqui, tá? Um polígono fechado, só que ele não é convexo, ele vai ser côncavo, tá bom? E aí veja, ó, tem aqui os pontos A e B que pertencem à região, mas parte do segmento aqui que une A e B está fora dessa região. Por exemplo, essa figura aqui, ela seria uma figura côncava ou convexa? Ela vai ser convexa. Agora, se eu fizer essa figura aqui, ó, essa figura é côncava ou convexa? Côncava, né? Porque se eu escolher um ponto aqui e outro ponto aqui, aí parte do segmento vai estar fora, entendeu? Então, a gente escreve, mas você, na verdade, é uma tentativa de explicar o que você está visualizando aqui, tá bom? Então, isso aqui é uma região côncava. Côncava. E essa daqui vai ser convexa. Beleza? Bom, aqui agora eu vou apresentar o novo postulado, né, que a gente chama de postulado da separação de pontos, tá? Então, vamos considerar uma reta R, conforme vocês estão vendo aqui, né? A reta R, de um plano alfa, né? Então, aqui não está escrito, né? Mas isso aqui vai ser o plano alfa, tá?
plano alfa, né, tudo isso aqui, que separa esse plano, né, ou seja, a reta R, ele está dividindo esse plano alfa em dois conjuntos de pontos que nós chamamos de alfa linha e alfa duas linhas, tá? Então, essa reta R aqui está dividindo esse plano alfa. Aí, do lado esquerdo de R, temos o conjunto alfa linha. E do lado direito de R, temos aqui o plano, ou melhor, o conjunto alfa duas linhas, tá? De tal forma que nós temos o seguinte: a interseção entre alfa linha e alfa duas linhas, ela é vazia. Vocês já viram esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui, ele representa conjunto vazio. Então, significa dizer que não existe pontos que pertençam a alfa linha e alfa duas linhas ao mesmo tempo, tá? Não vai existir. Então, R está dividindo o plano alfa de uma maneira que um pedaço, né, que está à esquerda, que estou chamando de alfa linha, e o pedaço que está à direita, chamado alfa duas linhas, eles não vão ter pontos em comum. Alfa linha e alfa duas linhas são convexos, tá? Eles vão ser convexos. E se eu escolher um ponto pertencente à alfa linha e um ponto pertencente à alfa duas linhas, o segmento com extremos nesses dois pontos, interseção com a reta R, vai ser algo diferente de vazio. Na prática, né? R, quando divide o plano em dois conjuntos de pontos distintos, tá? Se você escolhe um segmento que está em um conjunto, ou desculpa, um ponto que está em um conjunto e outro ponto em outro conjunto, o segmento de reta que tem extremos nesses dois pontos vai intersectar a reta R em algum lugar, tá? Em algum lugar que ela vai intersectar a reta R. É isso que esse postulado quer dizer. Bom, e aí agora vamos para a definição de semiplano, tá? Então, cada um dos conjuntos alfa linha e alfa duas linhas, né, que a reta R dividiu o plano em dois conjuntos que a gente chama de disjuntos, tá? Conjunto disjuntos é quando eles não têm intersecção, não tem elemento em comum, tá bom? É vazia a intersecção. Então, a reta R dividiu o plano alfa em dois conjuntos disjuntos, né? Cada um desses conjuntos é chamado de semiplano aberto, ok? Então, ou seja, qualquer reta divide um plano em dois semiplanos abertos, tá? E aí, quando eu digo semiplano aberto, significa dizer que a reta que dividiu o plano, ele não está nem em um semiplano e nem no outro, ok? Então, quando a reta R dividiu o plano alfa em semiplano alfa linha e semiplano alfa duas linhas, essa reta R não está contida em nenhum dos dois semiplanos, tá? Então, nesse caso, nós chamamos esses semiplanos de semiplano aberto, tá bom? Agora, quando esse semiplano aberto, junto com a reta que dividiu o plano, né, formando esse novo conjunto, aí esse novo conjunto é chamado apenas de semiplano, tá? Assim, se eu disser que alfa linha e alfa duas linhas são semiplanos abertos, quer dizer que a reta R não está nem em um e nem no outro, ok? É isso. Aqui pela definição que foi feita, né? Na verdade, a reta R não está nem no plano alfa linha e nem no plano alfa duas linhas, não está em nenhum dos dois. Mas quando eu faço a união da reta R com o plano alfa linha, ou com um conjunto, né, alfa linha, então nós temos um semiplano. Ou quando eu junto a reta R com a região alfa duas linhas, eu tenho um outro semiplano, entendeu? Então, nesse caso aqui, a interseção desses dois conjuntos, desses dois semiplanos aqui, aí vai ser a reta R nesse caso. O semiplano aberto, ele não contém a reta que dividiu o plano, entendeu? Só para embaralhar ainda mais a cabeça de vocês. Então, digamos que eu tenho aqui essa reta R, ou uma reta S, né, para dissociar dessa daqui.
E aí o que é que acontece? Essa reta está dividindo esse plano, que eu vou chamar de beta, né? Está dividindo esse plano em dois planos, em dois semiplanos, vamos chamar assim, tá? Aqui vai ser o beta linha e aqui vai ser o beta duas linhas, tá bom? Então, quando eu digo que esse plano aqui é um né? Por exemplo, semiplano beta linha, então quer dizer que essa reta S está contida no semiplano beta linha, beleza? Tá? Então significa dizer que eu consigo chegar, digamos assim, no final do semiplano, tá? Cara, minha visão tá horrível. Acertei agora a reta. Então eu consigo chegar no final do semiplano, tá bom? Agora, se beta linha for digamos assim, um semiplano aberto, quer dizer que a reta S não pertence à beta linha, tá? Então significa que eu não consigo chegar no final de beta linha aqui, na fronteira, né, de beta linha, tá? Porque como ele é aberto, qualquer ponto, porque vocês se lembram que tem um postulado que diz que entre dois pontos sempre vai existir um ponto, correto? Né? Então, digamos que eu marque um ponto aqui, né? E marque outro aqui em cima e escolha um ponto qualquer aqui em cima da reta S, né? Como a reta S não pertence à beta linha, significa que esse ponto que eu marquei aqui não pertence à beta, né? Então significa que eu posso escolher qualquer ponto que esteja o mais próximo possível da reta S em cima desse segmento, que entre eles sempre vai existir outro ponto, tá? Sempre vai existir. Então, quando o semiplano é aberto, significa dizer que você nunca consegue chegar na fronteira dele, tá? Você nunca vai conseguir chegar, certo? Porque qualquer ponto que você chegue lá, que você, aqui é a fronteira, mais na frente existe outro ponto, tá? Então, essa é a questão de dizer que ele é aberto. Bom, e aí agora vamos definir o que é ângulo, tá? Olha, gente, tem alguns livros da educação básica e ele apresenta ângulo como sendo uma noção primitiva, tá? Não tem como a gente dizer o que é exatamente um ângulo, certo? Mas no livro que eu indiquei para vocês, para essa disciplina, ele apresenta uma definição. Então, eu estou mostrando aqui a definição que está lá no livro, tá bom? Então, nós chamamos de ângulo a reunião de duas semirretas com a mesma origem e que não são colineares, tá bom? Então, é simplesmente isso o ângulo. Eu tenho aqui essa semirreta, as duas semirretas, né? Tem a semirreta OA e OB, né? Ambas têm a mesma origem que está no ponto O e elas não são colineares, tá bom? Então, quer dizer que a semirreta OA não coincide com a semirreta OB e elas também não são opostas, certo? Então, isso aqui é a definição que ele apresenta de ângulo. E aí aqui é só uma representação algébrica, tá? Então, eu posso representar esse ângulo aqui, né? Dessa maneira, AOB, né? Então, eu tenho o ponto A nessa semirreta, o ponto B e o vértice O, tá? Então, AOB, aonde obrigatoriamente no meio fica o vértice, tá? Do ângulo, tá bom? Ou eu posso representar dessa maneira aqui, tá? Onde essa semirreta aqui é a semirreta A, essa semirreta aqui vai ser a semirreta B, e ambas têm vértice, né? Origem no ponto O, na verdade, né? Então, eu posso escrever apenas como AOB, né? Lembrando que no vértice aqui eu tenho esse acento circunflexo em cima, que é para indicar que é ângulo, tá? Ou simplesmente, né? Como as duas semirretas têm a mesma origem, eu poderia representá-las apenas como sendo o ângulo AB, certo? Com um acento circunflexo entre o A e o B. Tá? Só para deixar claro, se vocês escreverem ela assim, isso daqui representa a medida de um segmento. Tá bom? Isso aqui é a medida de um segmento. Bom, tem livro que chega a representar dessa forma aqui, tá? Botando pelo menos um acento circunflexo em cima.
Ok? Bom, então vejam que na figura o ângulo AOB é a união da semirreta OA com a semirreta OB. Bom, é isso que é o ângulo AOB. O ponto O é o vértice do ângulo. E as semirretas, né? OA e OB. Gente, minha visão tá horrível. As semirretas OA e OB, eles são chamados de lados do ângulo, tá? Então a semirreta OA, a semirreta OB são os lados do ângulo. E aí, no ângulo, nós temos o seguinte: nós temos a região, né? Tá aqui, ó, a semirreta OA e a semirreta OB, ok? Então, o ângulo ele possui região interna e região externa, bom? E aí uma forma de você diferenciar a região interna da externa é que a região interna, né, ou o interior de um ângulo, ele vai ser convexo, tá bom? E a região exterior do ângulo, ele é côncavo, bom? Então observe, né? Nós temos aqui um plano, tá? Temos um plano. E aí quando você define um ângulo no plano, né? Porque eu estou trabalhando com semirretas, tá? Então quando você define um ângulo aqui no plano, então esse ângulo aqui está dividindo o plano em duas regiões, tá? Essas regiões não são semiplanos, só para deixar claro, tá bom? Porque para ser semiplano, o plano ele tem que estar sendo dividido por uma reta, tá? É uma reta. Nesse caso aqui, o plano está sendo dividido por um ângulo, então essas regiões não são semiplanos, tá bom? Então ele está dividindo o plano em duas regiões. Então temos essa região aqui, eu estou pintando aqui de vermelho, e claramente essa região ela é convexa, tá bom? Claramente ela é convexa. E temos essa outra região aqui que eu vou pintar de preto, aqui, todo de preto, e claramente essa região ela é côncava, tá bom? Então a região, né, do ângulo que é convexa, nós chamamos de interior do ângulo. A região que é côncava é o exterior do ângulo, beleza? E aí lembrando, o ponto O, que é a origem dos dois, né, é o vértice do ângulo, e as semirretas são os lados do ângulo, tá? Então, os pontos do interior são pontos internos, tá? Então, os pontos que estão aqui são pontos internos do ângulo. E os pontos que são da região exterior vai ser pontos externos do ângulo. A reunião de um ângulo com o seu interior, ele é chamado de setor angular, ângulo completo ou ângulo convexo. Bom, então, a região interior junto com o ângulo, que são as semirretas e a origem, né, forma-se o ângulo convexo, setor angular ou ângulo completo, né? Qualquer um dos nomes, tá? Então, são ângulos. E a reunião do ângulo com o seu exterior, ele é chamado de ângulo côncavo. Bom, então, aqui as semirretas junto com essa região interna é o ângulo convexo, as semirretas juntos com a região externa é o ângulo côncavo, né? Então, com esses nomes ficam simples E aí agora temos os ângulos consecutivos. E aí o que são ângulos consecutivos, né? Então, é quando o lado de um deles coincide com o lado do outro, tá? Apenas um lado de um deles coincide com um lado do outro ângulo. Aí eu posso chamar os dois ângulos de ângulos consecutivos, tá? Então, por exemplo, aqui, né, nessa figura aqui que vocês estão vendo. Vejam que utilizamos essas linhas vermelhas na parte interna do ângulo para indicar que ângulo eu estou me referindo, né? Então, essa linha aqui, por exemplo,
está se referindo ao ângulo COA ou AOC, tá? Também outra coisa para deixar clara, tá? O ângulo AOC é o mesmo ângulo que COA, tá? Se inverter aqui, dá o mesmo ângulo ainda, tá bom? Então tá aqui a região interna. Então eu tenho o ângulo COA e o ângulo BOA. Esses dois ângulos são consecutivos porque o lado OA é comum aos dois, certo? Nesse outro exemplo aqui, né? Veja, temos o ângulo COA e o ângulo BOC, né? Eles também são consecutivos porque o lado OC é comum também aos dois. E temos o ângulo aqui, né, que é AOB e BOC, né? Vejam que aqui eles têm um lado OB que é comum aos dois, então por isso eles são consecutivos. Exemplos de ângulos que não são consecutivos, né? Eu não coloquei aqui. Mas, por exemplo, vamos dizer aqui, tem aqui o O, né? Aí temos A, aí temos o B, o ângulo C e a semirreta OD, né? Okay? Então nós temos o ângulo AOB e o ângulo COD, tá? Então, temos que AOB e COD, eles não são consecutivos, tá? Não são consecutivos. Por que eles não são consecutivos? Porque esses dois ângulos aí, eles não possuem um lado em comum, né? Os dois ângulos, ok? Por isso que eles não são consecutivos, tá? Então ficou claro que são ângulos consecutivos e o que não são, ok? E aí temos agora ângulos adjacentes, né? Então, para que ângulos sejam considerados adjacentes, eles precisam ser consecutivos e não ter pontos internos em comum, tá? Eles não podem ter pontos internos em comum. Então, exemplo de ângulos consecutivos: o ângulo AOB e BOC, tá? Veja que eles são consecutivos porque eles têm um lado em comum, que é o lado OB, né? E eles não têm ponto interno em comum, ok? Então, eles são consecutivos. Mas, por exemplo, se eu pegasse aqui esse ângulo aqui, ó, né? O ângulo no caso aqui tem A, O, B e AOC, né? AOC, né? Eles não são adjacentes. Vamos botar aqui, não são adjacentes. Por que eles não são adjacentes? Porque eles têm ponto interno em comum, tá? Então veja que todo o ângulo AOB está contido, né? A região interna do ângulo AOB, ele está contido na região interna do ângulo AOC, ok? Então eles são consecutivos, mas não são adjacentes, tá bom? Ficou claro? E por último, e não menos importante, temos os ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, dois ângulos são opostos pelo vértice se e somente se os lados de um deles são respectivamente semirretas opostas ao lado do outro. Então, por exemplo, nós temos aqui o ângulo AOB e o ângulo COD. Então, esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice, tá? Porque, veja, o lado OA, ele é oposto ao lado OC, né? E o lado OB
ele é oposto ao lado OD. Então, por isso, esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Aí você pode me perguntar, Vino, e esse ângulo aqui, ó, o ângulo AOD, eu posso dizer que ele é oposto pelo vértice ao ângulo BOC? Pode, tá? Pelo mesmo motivo. O lado, né? No caso, observando o ângulo AOD, né? O lado OD é oposto ao lado OB, né? E o lado OA é oposto ao lado OC, né? Então, esses dois ângulos aqui também são classificados como opostos pelo vértice, tá? Então, aí fica aqui a observação, né? Então, observe que duas retas concorrentes determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice, tá? E ao invés da gente escrever opostos pelo vértice, a gente bota só essa abreviação aqui, ó, OPV, tá? Então, nós temos que também, né, A, OD e B, OC, né, são OPV, né? Pode escrever assim, OPV, oposto pelo vértice.